Olá, é com alegria e com muita gratidão que saúdo a todos vocês em mais este momento de estudo, em mais este momento tão caro para nós, em que nos reencontramos, ainda que virtualmente, para estudar mais um pouquinho da doutrina espírita, no caso do Livro dos Espíritos, questões 216 e 217. Relembrando ou me apresentando, eu me chamo Eliana, faço parte da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, que está localizada na Rua Arnaldo Magnicaro, 1370, Zona Sul de São Paulo. Venha nos visitar. Será muito bom recebê-los na nossa casa, que você possa encontrar nas diversas atividades que são oferecidas, acolhimento, serenidade e oportunidades de trabalho, oportunidades de colocar o amor em prática, de exercitar os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Colocando este amor em prática, estaremos praticando a caridade. Venha nos conhecer, veja nas nossas redes sociais as atividades que são oferecidas, temos as reuniões públicas com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, temos a orientação espiritual, atividades na área social, nas áreas de estudo, na evangelização infantil, grupo de jovens, enfim, uma série de atividades que com certeza acrescentarão à sua vida bastante alegria e conhecimento. Antes de iniciar o estudo, quero convidá-los para fazermos juntos a prece de Cáritas. Já pedindo licença ao nosso amado Pai e à espiritualidade amiga para, na sequência, iniciarmos o nosso estudo de hoje. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a fé e a esperança. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, hoje e sempre. Seguimos estudando o Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação espírita. Seguimos ainda na parte segunda do Mundo dos Espíritos ou do Mundo Espírita, no seu capítulo 4, um capítulo bastante longo, e o item de hoje que nós vamos estudar ainda é o das semelhanças físicas e morais, um item que também é bastante longo, com várias questões. Hoje nós estamos encerrando este item das semelhanças físicas e morais. Bora lá então. Questão 216. Kardec pergunta à espiritualidade: em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas ao se melhorar, ele se modifica. Pode ocorrer também que a sua posição social não seja a mesma. Se de senhor ele passar a escravo, seus gostos serão diferentes e dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança com a das existências anteriores, ainda que modificadas pelos hábitos da sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável lhe venha mudar completamente o caráter. Assim, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, desde que tenha se arrependido. Então, a espiritualidade diz que pode ocorrer, né, de numa nova existência, o espírito conservar algum traço do seu caráter moral de uma existência anterior. Lembremos que o espírito, né, deixando a carne, retorna ao plano espiritual, está lá na erraticidade, pode ter alguma oportunidade de aprendizado, né, à vista do que analisou da sua última encarnação, pode ter alguma oportunidade de aprendizado, já ir aproveitando o seu tempo, e quando novamente consegue voltar à carne, em um outro corpo, num novo corpo, ele já virá com algumas aprendizagens. E tendo essa oportunidade, ele pode trazer algumas das suas características, dos seus traços anteriores, mas já com alguma modificação. E ainda tendo esta nova oportunidade, ele está aqui para o quê? Para melhorar, para avançar, para progredir. E isso vai aos poucos mudando, porque uma vez que ele muda, né, nessa nova experiência, nessa nova oportunidade, pode estar encarnando também numa posição social diferente, e nessa nova posição ter novas exigências, talvez aqueles conhecimentos que adquiriu na última encarnação lhe ajudem, ou outros conhecimentos de encarnações passadas. Então, alguns traços até podem estar presentes, mas como esse processo é muito dinâmico, nem sempre é perceptível para identificar um determinado traço e dizer, realmente era como esse espírito era lá na outra encarnação, porque esse processo o da evolução, do progresso, ele é bastante dinâmico. No geral, o espírito vai passando, né? A gente não percebe muito, mas essas mudanças vão acontecendo. Claro que cada um tem seu momento, seu ritmo, uns vão mais devagar, outros mais lento. Uns vão mais devagar, outros mais rápido, mas
a mudança é fato, ela ocorre, né? Agora, ideias inatas, este espírito conserva, traz. Ele vai trazer os conhecimentos que ele adquiriu aí, a sua bagagem vem com ele. Podem estar um tanto adormecidos, ele pode ter uma leve intuição, né, das suas vivências anteriores, e essa leve intuição, ela vai auxiliá-lo no seu progresso. Lembrando ainda que temos também a questão do véu, né, que nos encobre determinados conhecimentos, vivências, para que isso não prejudique a gente numa nova existência. E aí é bênção divina, pois não lembrar de algumas coisas nos dá a oportunidade de agirmos de forma diferente, usando o nosso livre-arbítrio, tomando decisões que possam nos auxiliar nesta evolução. Somos, em essência, espíritos, individualidades. Trazemos conosco a nossa bagagem quando aqui chegamos. E é ela, né, que vai se modificando. É esse conhecimento, são essas aprendizagens que precisam a cada vez mais se reverter em sentimentos e ações, atitudes diferentes, para que possamos aí alcançar a verdadeira evolução. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, o item 24, o item 124, ele traz uma questão sobre pessoas que nascem numa condição servil e que apresentam instintos de dignidade, grandeza, enquanto que outras nascem em classes superiores e apresentam instintos de baixeza. E a questão é por que isso se dá? A explicação que a espiritualidade nos dá é que isso é uma reminiscência intuitiva daquela posição social que o espírito ocupou, né, numa existência anterior. Então, as obras, as respostas da espiritualidade sobre esse fato, né, das lembranças desses traços que são conservados, os traços de cunho moral, elas se complementam, elas se reafirmam. Não há contradições no que a espiritualidade nos traz. Questão 217. A questão 217 tem uma resposta longa e um comentário de Kardec. Eu farei alguns destaques desta resposta e farei aqui a leitura do comentário de Kardec, que de alguma forma traz luz, né? Reafirma aquilo que a espiritualidade nos diz, mas deixo aqui também a sugestão que vocês retomem a leitura das duas questões, 216 e 17, em especial 217, para ter na íntegra o estudo. Questão 217. O que Kardec perguntou à espiritualidade? Perguntou o seguinte: nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços físicos das suas existências anteriores? A espiritualidade começa respondendo assim: o corpo da encarnação atual não tem nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior, que já foi totalmente consumido. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Ora, é notório, né? Um dia nós chegamos aqui, temos uma nova oportunidade de encarnação, temos a vestimenta corporal. Um dia este tempo termina, este corpo entra em desgaste, em deterioração e finda
aqui a existência deste corpo. O espírito então retorna à pátria espiritual, continuando a sua existência, a sua vivência. Aquele corpo não o temos mais, não se retorna ao mesmo corpo. O corpo, a matéria, retorna, né, à, à natureza, de alguma forma. A ciência explica isso e a própria doutrina nos explica isso também através da lei de destruição. Então, este corpo consumido, findo, não mais. A matéria tem seu tempo, sofre a ação do tempo e do seu desgaste. Agora, o espírito, ele pode se refletir no corpo, numa nova existência, o perispírito, que é o envoltório, né, perispiritual, fluídico, ele molda o corpo conforme a necessidade que o espírito tem na sua nova existência. Isso nós já temos estudado também. O corpo físico, ele é modelado pelas características do espírito, que vai imprimir nele certas características adequadas à sua nova existência, em especial na parte do rosto. Então, é verdade, é fato, né? Quando as pessoas dizem que os olhos são espelhos da alma, há uma relação bastante profunda, direta, com o fato do espírito moldar, através do perispírito, o corpo que vai ocupar. Também é percebido, né, em sociedades em que o padrão cultural da beleza, da estética, né, em culturas que definem determinadas pessoas como belas, como bonitas, muitas vezes estas pessoas têm algo que não agrada, que gera até uma determinada repulsa, enquanto que há pessoas que nesta mesma sociedade e cultura são tidas como feias, que agradam, trazem uma coisa boa, né? Uma grandeza de espírito, é um espírito bom, sensato, humanitário. A espiritualidade também coloca sobre a gente repensar essa ideia, né, de que somente corpos bonitos são destinados aos espíritos mais adiantados. E todos os dias a gente encontra, né, entre os encarnados, entre aqueles que estão na matéria, homens, né, que não têm, homens de bem que não têm nenhuma beleza exterior e às vezes são até disformes, né, com um aspecto fora de uma forma compreensível, aceitável ali naquela sociedade, mas que encerram em si espíritos adiantados. Podem estar em missão, podem ter algo a se aprimorar, podem estar num grau evolutivo maior que o de cada um de nós. Então, precisamos também cuidar dos nossos julgamentos, dos nossos preconceitos, né? E rever essas ideias, né? Mesmo do que é belo, do que é bonito, do que tem mais valor, se são as aparências exteriores ou se é o que somos em essência, espíritos, né? E aí o comentário de Kardec que eu quero destacar é o seguinte: sobre essa questão 217, Kardec comenta: o corpo que o espírito utiliza em uma nova encarnação não tem nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior. Nova encarnação,
novo corpo. Lembram? O espírito, através do perispírito, molda de acordo com a necessidade que ele tem para aquele momento, para aquela nova encarnação. Segue Kardec. Uma vez que o corpo novo pode ter tido uma procedência muito diversa do antigo, entretanto, seria um absurdo supor-se que numa sucessão de existências não pudesse haver uma eventual semelhança entre uma encarnação e outra. Frequentemente, as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo na fisionomia e até mesmo no conjunto das maneiras um jeito próprio. É assim que num corpo mais humilde pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sob a figura de um grande senhor esconde-se por vezes a expressão da baixeza e da desonra. Algumas pessoas, saindo de posições inferiores, adquirem sem muitos esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar nesse meio o seu ambiente. Outras, entretanto, apesar de já terem nascido e se educado nesse meio, parecem estar sempre deslocadas. E aí Kardec encerra com a seguinte questão: como explicar isso, se não pelo reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então, o espírito reflete no corpo físico o que lhe vai na essência, o que ele é. Não importa a aparência do corpo físico, se é um corpo tido como belo, nossa, uau, mas que pode encerrar características de inferioridade, gerando até repulsa em quem encontra, em quem vê. O corpo pode ser considerado feio, inadequado numa determinada sociedade, mas o que vai em essência nesse espírito são traços de superioridade, de bondade, de grandeza moral e que podem muitas vezes conquistar, atrair, causar sensações tão boas, gerar sensações tão boas naqueles que o encontram. Quem pode explicar isso, senão o reflexo daquilo que o espírito já viveu, daquilo que ele foi numa encarnação passada? Sejamos gratos à doutrina pelos esclarecimentos que nos traz, por descortinar o véu, por colocar luz sobre ensinamentos que Jesus trouxe, que na época não podia, né? Não tinha condição, o povo não tinha nem a condição de compreensão e de entendimento de tantas coisas. Sejamos gratos a essa terceira revelação que coloca a luz sobre tantos fatos e que vamos assim aprendendo e podendo nos aperfeiçoar. E se o espírito tem várias existências, se as semelhanças físicas, as parecências físicas e morais nos estão mais esclarecidas agora, em síntese, lembremos que o que é da matéria procede da matéria agora, ou seja, a genética explica, né? E o que é do espírito, não. Um espírito, né? Um casal, né? Fisicamente, no campo da matéria, gera um novo ser. Agora, este mesmo casal, os espíritos que os compõem,
as características espirituais, morais que estão nesses espíritos não são passadas ao novo ser, são individualidades. O casal é um par de individualidades. O novo ser também uma individualidade. E se este novo ser lhes é confiado, é para uma grande tarefa e uma grande missão. Então, deixo aqui para a gente como uma reflexão, um pequeno trecho sobre a importância dos pais, para a gente pensar sobre essa questão das semelhanças físicas e morais, as parecências. Segue. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9. Somos individualidades, somos espíritos em essência, individualidades, trazidos ao mundo físico por outros espíritos que são também individualidades, que estão no corpo físico, e nós assim chegamos ao corpo físico. A tarefa de gerar de um novo corpo ser formado, de uma nova oportunidade na carne ser possível, é valorosa, mas somos em essência esses espíritos e estamos aqui para evoluir. Cumprir aos nossos pais esta tarefa de educar, acompanhar este espírito que somos cada um de nós. Meus irmãos, minhas irmãs, encerro aqui este estudo agradecendo a oportunidade, a escuta, né? E estamos aí sempre abertos a novos aprendizados e trocas. Que todos fiquem bem e que tenham uma excelente semana. Um forte abraço para todos e que sigamos abençoados, hoje e sempre. Até!